Autoridades investigam as causas de uma explosão mortal em centro de treinamento policial em Los Angeles. Na Flórida, casal de brasileiros é preso em operação conjunta com a Interpol. No Brasil, os desdobramentos das sanções do STF e operação da PF contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Brasil News começa agora. Boa noite. Autoridades de Los Angeles investigam as causas de uma explosão mortal em um centro de treinamento policial nesta sexta-feira. Segundo autoridades, 3 membros do departamento morreram. O caso é investigado como possível acidente de treinamento. A procuradora-geral Paul Bond disse em uma publicação no X que o ocorrido parecia se tratar de um, abre aspas, incidente horrível. Fecha aspas. Um casal de brasileiros foi preso na Flórida após uma ação conjunta das autoridades americanas com a Interpol. A repórter Lorena Gomes tem as informações. A operação envolveu o Departamento de Investigação da Flórida, o FDLE, agentes de imigração dos Estados Unidos e a Interpol. De acordo com os investigadores, o casal brasileiro estava vivendo nos Estados Unidos com os vistos vencidos. Lafayette Pereira e Márcia de Oliveira foram presos na noite de quinta-feira em Orlando. Segundo o FDLE, Lafayette era alvo de um mandado de prisão internacional por homicídio, conhecido como Red Notice, emitido pela Interpol. A polícia informou que, além do visto americano expirado, ele era considerado foragido internacionalmente. Márcia, companheira de Lafayette, também foi presa por infração migratória e por suspeita de envolvimento em uma atividade ilícita nos Estados Unidos. O casal está preso e deve passar por audiências na Corte de Imigração. Lafayette pode ser extraditado caso o país de origem do crime oficialize o pedido junto ao governo americano. O nome do país e os detalhes sobre o homicídio ainda não foram divulgados pelas autoridades. Organizações de direitos civis entraram com uma ação coletiva na Corte do Distrito Sul da Flórida na quarta-feira contra o governo Trump. A União Americana pelas Liberdades Civis, a ACLU, junto com as outras organizações que defendem imigrantes, alegam que os presos no centro de detenção Alligator Alcatraz não têm acesso a visitas presenciais de advogados, nem comunicações confidenciais por telefone ou vídeo, e ainda também sem instruções para recorrer à Corte de Imigração. O processo diz ainda que mais de 700 pessoas estão presas, sem muitas acusações criminais, vivendo em tendas com inundações, mosquitos, jacarés próximos e barracas com banheiros entupidos. Os autores pedem uma liminar imediata para garantir acesso a serviços jurídicos, além de questionar a violação a algumas emendas. E uma mulher sofreu um golpe depois de receber uma ligação em que uma voz clonada por inteligência artificial se passava pela filha dela em uma situação de perigo. A voz simulada imitava o choro e o desespero da filha. Na ligação, ela afirmava ter se envolvido em um acidente grave e pedia $15 mil em dinheiro para pagar a fiança. Em seguida, um homem continuou na linha e se passou por um advogado, orientando a mulher a retirar o dinheiro sem informar o motivo ao banco. A mãe pagou a quantia. Mesmo assim, o golpista ligou novamente e disse que, no suposto acidente, uma mulher grávida teria perdido o bebê e que, para não processar a vítima, ele exigia mais $30 mil. A fraude foi descoberta depois que um neto da vítima ligou e confirmou que a filha estava bem. A família acredita que os criminosos usaram vídeos nas redes sociais para clonar a voz. O caso foi relatado à polícia, mas até agora ninguém foi identificado e preso. E um vídeo chamou a atenção dos internautas. Nele, um esquilo rouba comida de um visitante de um parque temático na região de Orlando. Nas imagens, o esquilo aproveita um momento de descuido para procurar, dentro de uma caixa de comida deixada em um carrinho de criança, algo para se alimentar. E não é que ele achou, o animal pega o alimento surpreendendo o dono. Em outras imagens, ele parece procurar mais comida em outros carrinhos.
A cena divertida registrada no Epcot Center, em Bay Lake, na região de Orlando, tem gerado comentários e sorrisos entre os internautas. Mas especialistas alertam que alimentar esquilos pode ser perigoso para os animais e para os humanos. O recomendado é não interferir no comportamento natural dos animais silvestres. A vida não está fácil nem para os esquilos. A seguir, os desdobramentos das sanções do STF e a operação da PF contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Até já! O açaí Triunfo é sua fonte de energia natural e saborosa. As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. Mimoso traz para sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. E agora a correspondente Arlene Balieiro está chegando com um resumo dos desdobramentos da operação da Polícia Federal e sanções do STF desta sexta-feira contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista à imprensa após a operação da Polícia Federal na manhã desta sexta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que nunca pensou em deixar o país ou mesmo pedir asilo político nas embaixadas. Além do uso da tornozeleira eletrônica, o Supremo Tribunal Federal, o STF, também impediu que ele fale com o deputado licenciado do PL, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Eduardo e o irmão, o senador Flávio Bolsonaro, também reagiram às sanções ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes, o que chamaram de abusivas. Aos jornalistas, o ex-presidente ainda confirmou que teve $14 mil e R$7 mil apreendidos, mesmo com o recibo do banco para ser declarado no imposto de renda. Bolsonaro classificou a investigação, que resultou na operação de hoje, como política. E durante a operação da PF, nesta sexta-feira, os agentes cumpriram 2 mandados de busca e apreensão na casa de Bolsonaro e em endereços ligados ao Partido Liberal PL em Brasília. De acordo com a operação, ele é acusado pelos crimes de coação no curso do processo, obstrução da justiça e atentado à soberania nacional. A defesa do ex-mandatário classificou as medidas como severas e ainda disse que recebeu a notícia com surpresa e indignação. E antes de ser alvo da PF, na última aparição nas redes sociais, o ex-presidente Jair Bolsonaro publicou, na quinta-feira, um vídeo em resposta à carta enviada pelo presidente americano Donald Trump. O documento, publicado na rede social Truth, manifesta apoio ao ex-presidente e critica o julgamento sofrido por ele,
por um, abre aspas, sistema injusto, fecha aspas. Trump ainda disse que acompanha de perto a situação no país. Além de agradecer, Bolsonaro fala sobre as eleições do próximo ano. Vamos ouvir um trecho. Prezado presidente Donald Trump, recebi com muita alegria a sua carta pessoal interessada à minha pessoa. Nela, a sua preocupação com a liberdade de expressão. E também no tocante ao meu julgamento. Algo completamente incrível. Um crime inexistente. Querem, na verdade, me alijar do processo político. Alijar a maior liderança de direita da América do Sul. E entendo que eleições sem oposição, e sim, é um golpe. E analistas avaliam que o tarifaço teve pouco espaço em pronunciamento de Lula. Confira. Do ponto de vista de analistas econômicos, o pronunciamento do presidente Lula na noite de quinta-feira em rede nacional de rádio e televisão não manteve o foco em negociações na tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Lula fez críticas à carta enviada pelo presidente americano ao país, sem citar o nome de Donald Trump. Encaminhamos em 16 de maio uma proposta de negociação. Esperávamos uma resposta. E o que veio foi uma chantagem inaceitável em forma de ameaças às instituições brasileiras. Lula ainda defendeu o poder judiciário ao falar sobre a atuação de plataformas estrangeiras no Brasil. A defesa da nossa soberania também se aplica à atuação das plataformas digitais estrangeiras no Brasil. Para operar no nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras são obrigadas a cumprir as regras. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. Pesquisadores de uma universidade em Israel descobriram evidências de que plantas interagem com insetos. A comunicação não pode ser percebida por ouvidos humanos. O estudo publicado por pesquisadores da Universidade de Tel Aviv abriu uma nova fronteira no entendimento sobre a comunicação acústica na natureza. A pesquisa sugere que mariposas fêmeas podem detectar sinais ultrassônicos de estresse emitidos por plantas de tomate desidratadas. Descobrimos que plantas sob estresse produzem esses cliques ultrassônicos. É assim que eles soam. As mariposas geralmente depositam os ovos em plantas de tomate para fornecer alimento para as próprias larvas após eclodirem. Utilizando um experimento com 2 plantas saudáveis, as evidências sugerem que as mariposas usam os sinais de estresse para decidir o melhor local para depositar os ovos. Uma está silenciosa e a outra produz sons de estresse. E, surpreendentemente, agora elas preferem depositar os ovos ao redor desta planta silenciosa, o que significa que elas entendem que esta é uma planta mais saudável do que a planta que produz estresse. A descoberta pode ter implicações para a agricultura e o controle de pragas, e isso pode abrir possibilidades para gerenciar, por meio do som, a saúde dos cultivos e o comportamento dos insetos. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite e um ótimo fim de semana.